Boa tarde a todos. Muito bem, então, continuando aí sobre a gente comentar sobre os assuntos envolvendo a agricultura, a gente já falou sobre sanidade agrícola, saúde das abelhas, entramos a parte agora de dados de produção, que é muito importante a gente compreender como está o cenário da agricultura gaúcha e nacional. E eu vou falar um pouco então sobre os benefícios do consumo dos produtos da Colmeia. Pode voltar no primeiro slide, por favor. Na abertura. Sim. Posicionar mais aqui porque está filmando, gravando. Perfeito. Aí já Manhã de canhoto, fica bom. Aí já pega. Bom, então eu sou nutricionista, como já foi falado, e sou um dos poucos nutricionistas do país que falam sobre os produtos da Colmeia. Mais do que isso, pesquisa esses produtos. Então, eu venho há mais de 15 anos realizando pesquisas no âmbito da USP, tanto mestrado, doutorado, pós-doutorado, tentando trazer, agregar valor a esses produtos, E de que forma? Através da pesquisa, Também sou membro do Comitê Técnico-Científico da Confederação Brasileira, onde a gente tem um grupo de trabalho que está sempre buscando informações novas a respeito das propriedades dos produtos apícolas brasileiros para conseguir trazer um pouco de valor adicional a esses produtos. Pode passar. Bom, o que a gente vê nos últimos 10 anos? A gente percebe que cada vez mais a população brasileira está interessada em saber sobre a propriedade, sobre os benefícios para a saúde e também de que forma pode utilizar os produtos da Colmeia. Então a gente pode passar. Tem que controle. A gente percebe nas mídias, tanto nas revistas, sites, mídias sociais, que cada vez mais as pessoas vão publicando, vão postando, vão interagindo com agricultores para justamente divulgar como esses produtos eles podem trazer benefícios de consumo. Então a gente vê tanto do mel, mas também dos outros produtos, que muitas vezes são esquecidos, como o pólen apícola, a própolis, os méis de abelha sem ferrão, os meliponíferos, especialmente na região amazônica, região norte, e também da própolis, então que um produto que é super valorizado, especialmente internacionalmente, onde a gente tem países como a Alemanha, o Japão, que compram uma grande quantidade da própolis produzida aqui no Brasil. E também o pólen apícola, que é um dos produtos que cada vez mais a gente tem pesquisas brasileiras mostrando que não é apenas um suplemento alimentar, mas que pode trazer uma grande quantidade de substâncias que são bioativas e que vão trazer algum tipo de benefício. E aí entra essa nova questão, o terroir. Assim como a gente tem produção de vinhos com terroir, o que é o terroir? São características do local de produção, então, tanto do clima como das espécies botânicas que você tem ali na região. Da mesma forma, a gente pode ter a aplicação desse termo para os méis. Então, a gente precisa entender que os méis brasileiros e também pólen apícola, da mesma forma a própolis, têm características que são muito específicas da região, mas também das plantas que compõem esse produto. Então, pode ser uma nova forma da gente classificar os produtos da agricultura de uma forma positiva e que agregue valor para esses produtos. Bom, quando a gente olha a cor de um mel, e essas grandes variações que a gente tem, a gente precisa observar que a composição deles é muito diferente. Então, se a gente olha apenas a parte de açúcares, ok, a gente tem uma certa similaridade. Porém, a gente tem muitos outros componentes que diferem dos tipos de méis. E isso pode ser um ponto positivo, que não acontece em outros produtos. Então, no mel a gente tem uma variação de composição química muito grande. Aqui a gente tem um mapa da região sul, com as principais espécies botânicas que a gente tem em produção de méis e de outros produtos, Então, todos esses méis aqui, eles têm grande variação química. Quando a gente olha a composição de um mel, de maneira geral, parece que ele é só açúcares, aqui em vermelho. Só que quando a gente olha esses 3% aqui, onde a gente tem a composição de bioativos,
a gente precisa compreender que esses 3% são fundamentais para trazer benefícios para a saúde. A gente encontra diversos tipos de ácidos orgânicos, de enzimas, de aminoácidos, vitaminas, minerais, pigmentos, grãos de pólen, que vão caracterizar a espécie botânica, e principalmente esse último aqui, essa última classe de fitoquímicos, que são os compostos fenólicos. Esses compostos fenólicos, eles trazem uma grande propriedade para a saúde, e eu vou demonstrar em seguida. Bom, o tema da palestra é nutracêuticos. Uma coisa é a gente consumir o mel in natura, mel pasteurizado, o pólen recém-coletado ali de um caça-pólen, desidratado. A outra coisa é consumir um nutracêutico. O que seria isso? É um termo muito utilizado na União Europeia, nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil começa a se utilizar esse termo, apesar de ainda não ser, né, oficial aí pela Anvisa, onde você mistura as propriedades de um produto natural com a forma farmacêutica deste produto. Então, por exemplo, uma cápsula, né, um suplemento na forma em pó. Então, basicamente, tem 3 características para se definir um nutracêutico. Tá? Ele é um suplemento alimentar que é separado da matriz, a gente concentra a dose e, por fim, ele obrigatoriamente tem que trazer benefícios para a saúde. Então, a indústria farmacêutica ela tem muito interesse, né, em comprar e fazer estudos com os produtos da colmeia para transformar em uma forma farmacêutica, porém natural. Então, qual é os principais objetivos do nutracêutico, né? Trazer benefícios além do valor nutricional. Então, o valor nutricional é um carboidrato, uma proteína, uma gordura, um lipídio. Além disso, né, a gente tem promoção de saúde, uma nutrição mais eficiente, melhora da performance mental e física, né, e até mesmo redução de fatores de risco para doenças. Então, os nutracêuticos eles foram, né, inventados justamente para trazer maiores benefícios para a saúde. E ainda tem uma questão que é muito atual para fins estéticos. Então, a gente vê muitos produtos da colmeia sendo utilizados para a produção de cremes, hidratantes, né, empresas multinacionais de farmacêuticas que colocam na composição geleia real, própolis, né? Então, a gente tem também para fins estéticos do ponto de vista alimentar, ou seja, a gente consome uma cápsula que vai trazer benefícios, por exemplo, no cabelo, para a pele. Aí a gente chama esse de nutricosméticos. Então é uma tendência mundial também. Nutracêuticos, as formas de apresentação são as clássicas, né? Então, em sachês, em cápsulas, em líquidos. Então, a gente tem vários tipos de produtos que podem ser transformados em nutracêuticos. Bom, e para o nutracêutico trazer benefícios para a saúde, ele precisa ter comprovação de ação na saúde, né? Benefícios para a saúde. E as principais são estas: ação antioxidante, antimutagênica, antitumoral, antimicrobiana, antiviral, antiparasitária, anti-inflamatória. Então, quando tem os estudos, né, investigando as propriedades dos produtos da colmeia, pólen, geleia real, né, o mel propriamente, todos eles vão ser investigados do ponto de vista de apresentar alguma dessas condições aqui. E aí agora eu vou mostrar alguns estudos, né, bem recentes. Fiz um compilado de informações que mostram como esses produtos da colmeia podem auxiliar, né, pensando em saúde. Esse aqui é um artigo de revisão publicado numa revista bem interessante que avaliou diversos tipos de produtos da colmeia em estudos com humanos. Então foi verificado, né, a ação de proteção contra diabetes, contra câncer, problemas periodontais, né, então cáries, entre outras inflamações da gengiva, né, e até mesmo feridas. E aqui a gente tem um compilado desses resultados. Então, se a gente for analisar aqui o pólen apícola, ele tem estudos mostrando então um potencial de melhora na resposta imunológica. Então, o consumo crônico desse produto pode,
né, ter algum efeito importante nesse sentido. Efeito anti-inflamatório. A geleia real pode auxiliar na regulação do sistema antioxidante do nosso corpo, que é um sistema muito importante para a gente resolver problemas, né, relacionados à inflamação, a doenças. Redução da glicemia e regulação também, né? Melhora da função renal e hepática e também melhora do perfil lipídico. Então, hoje, né, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu ter na ciência uma produção interessante relacionada a esses produtos. Agora eu vou falar de alguns estudos específicos que saíram nos últimos anos que são bem interessantes. Bom, inicialmente, quando a gente fala de consumo de mel, a quantidade média de mel de uma colher de sopa é 15 gramas de mel. Tá? Já uma colher de chá, em torno de 3 gramas de mel. Então, isso vai ser importante para os próximos slides. Bom, o primeiro estudo avaliou o consumo de mel versus o consumo de açúcar refinado. Então, açúcar refinado, que é muito utilizado na população brasileira, né, açúcar de mesa, como o principal produto para adoçante, né? E aí foi feita essa comparação, publicado numa revista de nutrição bem importante, que é a Nutrition Research. E aí eles fizeram essa comparação aqui. Foram 21 homens e 16 mulheres, de 24 a 67 anos, divididos em 2 grupos. Um grupo consumiu mel durante uma semana e um mês. O segundo grupo consumiu açúcar no mesmo período. Resultado: o consumo de mel não alterou o peso corporal. Consumo de 80 gramas por dia. Então, sempre se fala essa questão, mel é muito calórico. E isso acaba assustando as pessoas, né? Hoje a gente tem muitos influencers que acabam comentando: olha, cuidado com mel porque é muito calórico. Prefira um adoçante, né, alternativo, por exemplo. O grupo que consumiu mel diminuiu o consumo de calorias totais na dieta. Então, o que aconteceu? A quantidade de consumo foi a mesma, mas o grupo que consumiu mel não aumentou o peso corporal. Por que isso acontece? Por causa deste hormônio aqui. Quando a gente consome o mel, a gente acaba ativando a produção desse hormônio grelina, e esse hormônio sinaliza para o meu cérebro que eu já estou saciado, eu não preciso de mais doce. Enquanto que quando eu consumo o açúcar refinado, essa produção aqui ela não é tão interessante e eu acabo tendo uma maior compulsão por doces. Então demora mais para o meu cérebro entender que, né, já estou satisfeito de doce. Tá? Então, tem diferença? Claro, tem muita diferença entre utilizar um adoçante natural, que é o mel, e um açúcar refinado, que está presente em praticamente todos os alimentos industrializados que a gente tem, né, no supermercado, por exemplo. O segundo estudo comparou o mel e o impacto nos lipídios do sangue. Então a gente sabe que a população brasileira ela sofre muito com a questão de aumento de colesterol, né, o LDL colesterol, HDL colesterol. Então eles avaliaram nesse estudo, né, que foi publicado na Clinical Nutrition Assay, que é uma revista muito conceituada, né, especialmente na União Europeia, né, e também fez um estudo comparativo entre o consumo de mel e o açúcar refinado e o impacto nos lipídios agora. Então, 60 homens entre 18 e 30 anos receberam 70 gramas de mel ou de açúcar por dia durante 6 semanas. Resultados: o grupo que consumiu mel diminuiu o colesterol total, triglicerídeos e o colesterol LDL, que é o colesterol que traz malefícios do ponto de vista cardiológico. E ainda aumentou o colesterol HDL, que é a fração do colesterol no nosso sangue, né, que é importante que esteja aumentada. Tá? Então esse é um resultado bem interessante, o primeiro resultado que a gente tem aí na literatura científica, mostrando o impacto do consumo de mel numa melhora da resposta lipídica. Terceiro estudo com mel também, uma receita clássica, que é o leite com mel antes de dormir. Então foi feito um estudo lá
publicado na Clinical Aspirin, que também é uma revista muito interessante. E aí eles administraram leite com mel para pacientes hospitalizados por cardiopatias, então problemas no coração. Então foi administrado um copo de leite antes de dormir para esses pacientes hospitalizados. Copo de leite com mel. Resultado, o grupo que recebeu mel com leite melhorou a qualidade do sono após 3 dias de consumo. Então aqui são 3 estudos que mostram o efeito positivo do consumo do mel para a saúde. Agora falando um pouquinho do própolis, né? A gente sabe que a composição ela é bem variada, a gente tem bem definidas regiões produtoras aqui no país e na América Latina, né? E especialmente as espécies florais que são mais predominantes. Então a própolis ela pode ser extraída de partes, né, florais, brotos, botões e exudatos também, e tem uma composição muito interessante. Se a gente olha na América Latina, a gente consegue observar que cada país tem ali uma produção mais específica, né, de uma espécie botânica, e a variação de coloração que a gente tem é bem interessante também. A composição química ela é bem diferente, né? Então, dependendo da espécie, do local, a gente tem uma composição bem variada. Mas, basicamente, a gente tem ali 50% a 60% de resinas e bálsamos, ceras, óleos essenciais, grãos de pólen e minerais e vitaminas também, uma quantidade interessante. Além disso, o principal grupo de bioativos que a gente encontra, né, nas própolis são os ácidos fenólicos e os flavonoides, que a literatura científica mostra que quando você consome uma certa quantidade, você vai ter benefícios para a saúde. São diversos tipos de benefícios. Falando agora da relação do consumo de própolis com estudos clínicos, a gente tem aqui um primeiro estudo que mostrou que se eu consumo um suplemento de própolis com a cranberry, tá? Então, uma administração simultânea, né? Na mesma cápsula você coloca extrato de própolis e cranberry. Pode melhorar a infecção urinária, né? A cranberry por si só já é muito utilizado como suplemento para controle de infecção urinária, tá? Especialmente em mulheres, que é um problema muito recorrente, né? E que acaba cometendo, né, de diversas formas. E esse estudo, então, ele comparou um grupo placebo e um grupo que consumiu suplemento de própolis e cranberry. Tá? 85 mulheres, idade média 53 anos, 13 meses de consumo. O resultado, o grupo que consumiu o suplemento teve menor quantidade de infecções, cistites e tempo de recuperação. O segundo estudo avaliou o consumo de própolis verde, né, brasileira, e proteção contra o declínio cognitivo, né, que é uma condição que afeta as pessoas a partir dos 60 anos, né, isso faz parte da natureza do nosso cérebro, né, ele é um declínio cognitivo que ele é gradual, mas em algumas pessoas isso é acelerado. Então foram 2 grupos, né, 30 pacientes grupo placebo, 30 pacientes com consumo de suplemento de própolis, 6 cápsulas, que equivale a 5 gramas. 60 participantes, idade média 73, 2 anos de consumo dessas cápsulas. O resultado, então, o grupo que consumiu suplemento de própolis diminuiu o declínio cognitivo e marcadores inflamatórios plasmáticos. Tá? Então, mais um estudo aí mostrando então, o potencial da própolis contra o declínio cognitivo, que é muito comum na população mundial. E aqui mais um estudo da própolis, né, no controle de peso e estresse oxidativo. Então, publicado na revista Nutrientes, bem recente. O estudo foi realizado com 78 mulheres, 66 a 84 anos, por 12 semanas. Então, um grupo placebo e um grupo consumo de suplemento de própolis, de 3 cápsulas por dia, que equivale a 680 miligramas de própolis. Resultado, o consumo de própolis reduziu o percentual da gordura corporal e estresse oxidativo de mulheres idosas. Tá? Então, esse é um estudo recente que demonstrou esse potencial.
Bom, fico à disposição para perguntas e agradeço o convite da equipe organizadora. Muito obrigado.